Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Do livro Calma, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel. Mau humor. Se o mau humor te envolve à maneira de sombra sufocante, procura examinar-lhe as origens, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. Caso alguma dívida te preocupe, não será com aspereza que conseguirás os recursos preciosos de modo a resgatá-la. Doença, quando aparece, solicita remédio, e não intolerância para curar-se. Necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca não te angariará simpatia. Contratempos em família não se desfazem com frases vinagrosas. Se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Lembra-te de que ninguém consegue algo realizar sem os outros, e de que os outros não são culpados por nossas indisposições e insucesso. Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e começa a enfermidade. Não se sabe de ninguém até agora que o azedume tenha auxiliado. Se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultiva a paciência e aprende a sorrir. Graças a Deus, meus irmãos. Envolvidos nessas vibrações, unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós. Vamos também mentalizar a casa de Miguel, com os trabalhadores espirituais que lá se encontram, com os trabalhadores espirituais da nossa reunião, agradecendo a Deus por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de aprender o Evangelho do Cristo através da doutrina espírita e através desta reunião. Muito obrigado, Senhor, rogando a Ti que nunca nos falte e que esse estudo, Senhor, possa nos consolar, nos esclarecer e nos libertar. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui nessa noite, reunidos para mais uma vez conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, que possamos então nos deixar envolver por essas vibrações que o Mestre e os amigos espirituais já nos proporcionam e que possamos estudar o Evangelho com uma visão mais ampla. Hoje daremos início ao capítulo 23, intitulado Moral Estranha, Estranha Moral, a depender da tradução. Eu estou usando uma tradução do Herculano Pires, e no meu está a Moral Estranha. Esse é um capítulo que Kardec coloca no Evangelho resgatando todas as falas que foram
proferidas pelo Mestre, ou melhor, que os evangelistas grafaram como do Mestre e que causam em nós uma estranheza, exatamente pelo conteúdo, por aquilo, pela interpretação que essas passagens causam em nós. Kardec coloca moral estranha, porque moral, na verdade, é uma regra de boa conduta. Uma regra, na verdade, de conduta onde eu distingo o bem do mal. E observo através dessa regra as leis de Deus. Todos nós sabemos disso. Kant diz que moral é o amor prático. Ou seja, Kant vai dizer que, na verdade, moral é a forma como eu convivo com o outro, a forma como eu me relaciono socialmente. Isso, para Kant, simbolizava moral. Kant, para quem não sabe, foi um filósofo chamado Immanuel Kant, do século XVII, e que veio muito a contribuir com a sociedade da época e ainda contribui com seus pensamentos de regras de conduta muito avançados naquela época. Bom, indo diretamente para o texto, eu não vou lê-lo todo, mas eu quero ler as duas passagens que Kardec destaca. A primeira delas está inscrita no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 14, versículos 25 a 27 e no versículo 33, que diz assim: E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. A segunda passagem que Kardec destaca está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 37, que diz: O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, só na leitura dessas duas passagens, que tem como título Aborrecer pai e mãe, já nos deparamos com uma situação, à primeira vista, estranha, não é mesmo? Como que Jesus, o símbolo maior do amor que conhecemos na Terra, nos recomendaria a abandonar ou aborrecer o nosso pai e a nossa mãe? Então, para isso, a gente precisa lembrar que para cada época da vida humana, a língua, os costumes, as palavras, elas tinham significados e teores diferentes. E por conta disso, ocorriam interpretações também diferentes. A língua é algo vivo. Quantas palavras hoje já não utilizamos mais, porque consideramos que essa palavra é morta na língua portuguesa. Ela não está em uso. Quando a gente diz que uma palavra está morta, é porque socialmente ela não é mais utilizada. Então, por cair em desuso, ela está morta. E a gente precisa também lembrar que as condutas mudam de acordo com as leis que regem cada país em que a gente vive. As leis que regem a nossa nação não são as mesmas leis que regem, por exemplo,
a Grécia, os Estados Unidos, a Inglaterra. São leis diferentes, porque são regras de condutas humanas. Isso é preciso ficar muito claro, né? Aqui a gente precisa ir caminhando devagar, para que a gente entenda que todo o contexto em que Jesus falava, de lá para cá, isso se transformou. Isso mudou, isso modificou. As palavras modificaram, as normas de convivência também. Então, de uma língua para outra, o mesmo tema vai se revestir de maior ou menor energia. Eu posso usar uma palavra, por exemplo, na língua portuguesa, manga pode ser atribuída à fruta, como também a manga de uma roupa, a manga da blusa. Então, como é que eu dou o devido peso a determinada palavra? Dentro do contexto em que ela foi empregada. Certo? Então, Jesus, que pregava plenamente o amor até entre os inimigos, não poderia, né, nos dizer para aborrecer o pai, a mãe, o irmão, né? Isso, talvez a interpretação que demos a essa passagem ao longo do tempo, e Kardec faz isso, devemos lembrar, no século XIX, ele já entende que havia aí um equívoco de interpretação. Havia nessa passagem que estamos estudando hoje, como haverá em todo esse capítulo 23, abordagem sobre falas do mestre que não condiziam e não condizem com aquilo, com a base, vamos dizer assim, do seu ensinamento, que é o amor. Então, de duas uma, ou a palavra foi escrita de forma indevida, quem foi o copista, né? Porque a gente sabe que os evangelistas não escreveram esses textos ao mesmo tempo em que Jesus habitava o orbe. Esses textos foram escritos posteriormente à sua morte física. Então, eu escrevo daquilo que eu lembro, daquilo que ficou marcado em mim. Tanto que Kardec destaca 2 evangelistas do Novo Testamento, dentre os 4 que sempre estudamos, e cada um deu o seu tom à mesma fala. Então, das duas uma, ou a palavra foi escrita de forma indevida, ou a tradução não está conseguindo captar o verdadeiro significado. O que significa para a gente ódio ou aborrecer? Significa tirar alguém do sério, no caso de aborrecer, né? Se eu vou aborrecer ao meu pai ou à minha mãe, eu vou ser contrário à ideia do meu pai e da minha mãe. Se eu odeio, né, significa que eu não quero ver nem pintado de ouro, certo? Essa é a interpretação que damos hoje. Mas essa palavra odiar, estudando um pouquinho, a gente vai ver que essa língua que Jesus usava e que não era rica de muitas palavras, como Kardec traz no próprio texto do Evangelho, ela não tinha muitos significados. Eu acabei de dar uma palavra na língua portuguesa que para nós brasileiros tem 2 significados. Mas a língua hebraica não tinha essa riqueza. Ela era uma língua muito mais pobre que a nossa. Por isso mesmo, devemos ainda mais ter atenção
ao significado que empregamos a essas palavras, né, que os evangelistas usam. Então, sempre quando a gente analisa uma fala do Cristo, a gente precisa buscar o fundo, a base, o entendimento, a compreensão, o conceito, o que está por trás disso que eu estou lendo. Porque se eu levar ao pé da letra, eu vou realmente acreditar que aquele que ama mais o pai do que a mãe e a mãe do que a Jesus não é digno dele. Então eu preciso entender que conceito Jesus está querendo me passar nessa mensagem, né? Qual seria o conceito? Será que o abandono da família tinha a ver com a doutrina que ele pregou? Jesus pregou esse abandono? Jesus nos disse para deixar as nossas famílias e segui-lo? Então, por isso que o Espiritismo nos convida a uma fé raciocinada. Porque cada vez mais precisamos raciocinar e entender a mensagem que Jesus quer trazer. A mensagem espiritual que ele quer trazer. Se ele não exigia que o seguisse nem fisicamente, porque ele peregrinava pelas ruas com os discípulos, com os apóstolos, que ele escolheu a cada um, mas ele nunca chegou num povoado e disse: me segue, eu sou o Cristo. Será que ele diria isso nesse caso? Então, mais uma vez, a gente precisa estudar os ensinamentos, nos aprofundarmos nesses ensinamentos, para que mais esclarecidos nós possamos então retirar dessas falas que estão circunscritas a um tempo, a um costume, o ensinamento espiritual, e aí sim, atemporal e imortal do Mestre. Então, quando a gente pesquisa um pouco mais, e no próprio Evangelho que eu estou usando nos diz, o verbo, né, no originário francês empregado por Kardec é odiar. Então, por isso, o tradutor opta por deixar o mesmo, né? E aí, quando a gente vai estudar um pouco mais como essa palavra hebraica era usada à época, na verdade, odiar, aborrecer, significava, por exemplo, odiar, amar menos. E aborrecer nada mais era do que ter uma ideia concebida daquilo, ou seja, meu pai e minha mãe me criaram para ter essa vida, essa linha de vida, casar, ter filho, etc. Com o advento do cristianismo, ou seja, com a vinda do Cristo ao orbe, na verdade, Jesus sabia que essas questões de família, esses rompimentos familiares aconteceriam. E aqui podemos citar vários exemplos. Paulo aborrece pai e mãe e segue o Mestre. E que sentido? Qual era o sonho da família de Paulo? Ele já era um membro do Sinédrio, um rapaz bonito, jovem. Então, qual era o sonho daquela família para ele? Que ele se casasse, tivesse filhos. Assim é até hoje, né? Todo pai, toda mãe, quando recebe o seu filho, deseja o quê? Que ele case, tenha filhos, seja feliz. Então, se a gente for olhar para um sentido mais
lúdico e sutil daquilo que Jesus está dizendo, na verdade, ele está antecipando aquilo que aconteceria a todo aquele que verdadeiramente abraçasse a vida cristã como sua meta, como sua filosofia de vida. Quando a gente olha para a vida, por exemplo, do Chico, em determinado momento, ele abandona a família e vai viver numa outra cidade para então conseguir dar cumprimento e continuidade à sua missão mediúnica. Divaldo, a mesma coisa. Ele sai da casa dos pais, ainda muito jovem, é amparado numa outra casa para que ele desse então continuidade e cumprimento à sua missão mediúnica. Então, se a gente olha essa passagem por esse ângulo, além daqueles que Kardec vai trazer no texto, a gente percebe que a gente pode ficar sujeito a muitos enganos se a gente não interpretar com o sentido espiritual, se a gente só interpretar no sentido material. Então, é necessário a gente dar o devido peso às palavras. Kardec vai dizer logo no final. É necessário não dar a palavra odiar ou aborrecer a acepção moderna, que é totalmente contrária ao espírito do ensino de Jesus. Então, para isso, eu preciso voltar no tempo, mergulhar naquela conduta daquele povo, para que eu entenda o que Jesus está falando para mim. É importante a gente entender que em algum momento, por optar, seguirmos o Mestre, por optarmos sermos espíritas, em muitos casos, aborrecemos nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa sogra, nosso marido, né? Nossa esposa. Nós sabemos disso. A questão é, quando eu pego o texto e levo isso como algo fechado, ou seja, para me seguir, você tem que aborrecer pai e mãe. Não. É o contrário. Ao me seguir, você aborrecerá, em muitos casos, alguns dos seus amores. Essa é a lição que a gente precisa gravar. Porque não dá para ficarmos com duas realidades em nossas mãos. Inclusive, no fim do texto, o tradutor coloca uma referência ao capítulo Não Podeis Servir a Deus e a Mamon. Por que isso? Porque nesse aspecto não dá para servir a dois senhores. Vamos precisar fazer uma escolha. E era isso que Jesus estava querendo nos apontar. Ao fazermos uma escolha, que essa escolha seja pela interpretação do espírito imortal, pela família espiritual, e não só pela família consanguínea que momentaneamente eu tenho. Quando a gente estuda que as leis estão na nossa consciência, a gente vai entendendo como todas essas mensagens que o Mestre traz estão absolutamente dentro de uma conduta que visa o quê? O cumprimento destas. Então, Jesus, para a gente finalizar, jamais traria uma mensagem que contradiga o que as leis divinas pedem de nós.
que é a observância, que é o cumprimento dessas leis que são imutáveis. Imutáveis. Então, quando a gente observa que nessas passagens algo ficou estranho, como Kardec coloca, não está caindo bem para mim. Eu preciso então estudar, reconhecer o sentido que elas foram empregadas, dar a ela o peso pelo qual Jesus usou à época esse termo e concluir que toda a sua mensagem tem por finalidade nos levar a cumprir as leis divinas. Disso não podemos ter dúvidas. Então, todas as vezes que nos depararmos com o Evangelho, com interpretações, com falas no YouTube e com qualquer outra fonte que coloque as palavras do Cristo, precisamos criticar, duvidar e analisar se esse texto, se essa fala está condizente com tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Era isso que eu tinha para a noite de hoje. Espero ter contribuído para as reflexões necessárias dessa passagem. Desejo que a leitura desse capítulo, a cada vez que os meus colegas vierem falar sobre ele, possam ser amparados pela espiritualidade, porque se trata de um capítulo muito importante para que possamos refletir, apurar o nosso senso crítico, para que de fato possamos nos utilizar dos recursos que o Espiritismo já nos deu. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e até o próximo encontro. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus, obrigado, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor nos permitiu receber na noite de hoje, onde tem a função de nos curar o corpo e a alma, através do Evangelho do Cristo. Muito obrigado. Que essas vibrações de amor e de paz que nos envolveram o tempo todo, possamos nós permanecer com elas, utilizá-las no nosso dia a dia e assim trazendo um bem-estar físico e espiritual. Muito obrigado. Mas que essas mesmas vibrações, Senhor, se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Alcance todos os hospitais, todos os asilos, os orfanatos, os manicômios, as penitenciárias, as casas de recuperação, Senhor. Que cada um possa receber de Ti o bálsamo necessário para o refazimento físico e espiritual. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.